O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Nosso país figura ao lado de México, Emirados Árabes e África do Sul, entre os lugares do mundo onde a desigualdade de patrimônio e renda é mais severa, segundo um estudo publicado recentemente. Eu sou Rafael Barifuzzi, da BBC News Brasil, e nesse vídeo vou explicar 4 dados que evidenciam isso. Os números que eu vou apresentar aqui são de um estudo do World Inequality Lab, o laboratório das desigualdades mundiais que integra a Escola de Economia de Paris. O trabalho foi co-dirigido pelo famoso economista francês Thomas Piketty, autor de O Capital no Século XXI. E o projeto contou com a colaboração de uma centena de pesquisadores internacionais. Uma das conclusões do estudo foi que a desigualdade no mundo piorou bastante com a pandemia de Covid. 2020 marcou o maior aumento na fortuna de bilionários, que cresceu 3,7 trilhões de dólares. Para você ter uma ideia, esse valor representa a soma de todos os orçamentos de saúde do mundo. Segundo os pesquisadores, os 10% mais ricos concentram 52% da renda total, enquanto os 50% mais pobres respondem só por 8,5%. Isso já ajuda a escancarar a dimensão da desigualdade no Brasil. Veja só o nosso primeiro dado. Aqui no Brasil, os 10% mais ricos concentram 59% da renda total, ou seja, a gente está pior do que a média global. Isso está no mesmo patamar do Oriente Médio e do Norte da África, as duas regiões do mundo com as maiores desigualdades. Enquanto na Europa, os 10% mais ricos concentram 36% da renda total, no Norte da África e no Oriente Médio, eles respondem por 58%. Isso é medido no estudo pela paridade de poder de compra, na sigla em inglês PPP, um método alternativo para comparar moedas ao redor do mundo. Isso é importante porque os bens e serviços têm preços diferentes nos países. Então não basta, por exemplo, dizer que o real vale tantos dólares. É preciso relacionar o poder aquisitivo com o custo de vida local. Pois bem, a renda média no Brasil de um adulto é de 14 mil euros, o equivalente a R$ 43.700. Já entre os 10% mais ricos é de 81.900 euros, o equivalente a R$ 530 mil. Essa fatia da população fica com exatos 58,6% da renda total. Para efeito de comparação, nos Estados Unidos, um país onde também tem uma forte desigualdade social, os 10% mais ricos respondem por 45% da renda. Na China, esse índice é de 42% e na Europa ele varia entre 30% e 35%. E se a gente pegar o 1% mais rico, a diferença é ainda mais gritante. O topo da pirâmide tem uma renda média de 372 mil euros, o equivalente a R$ 1.200.000. Isso significa que eles ficam com 1/4 da renda total. O segundo dado é sobre a parte de baixo da pirâmide. Segundo o estudo, os 50% mais pobres ganham 29 vezes menos do que os 10% mais ricos. Na França, por exemplo, os 10% mais ricos ganham 7 vezes mais do que a metade menos favorecida. Essa metade mais pobre da população brasileira precisa viver dividindo entre si 10% da renda nacional. O economista Lucas Chancel é co-diretor do Laboratório de Desigualdades Mundiais e foi o principal autor do relatório. Ele conversou com a nossa colaboradora em Paris, Daniela Fernandes. Ele contou que políticas públicas dos anos 2000, como por exemplo o Bolsa Família e o aumento do poder aquisitivo do salário mínimo, conseguiram até reduzir a desigualdade, especialmente na base da pirâmide. Ou seja, houve uma aproximação das camadas mais pobres da população com a classe média. Mas a discrepância permaneceu praticamente inalterada quando o assunto são os mais ricos. Isso se deve, segundo o estudo, à falta de uma reforma agrária e principalmente a de uma reforma tributária aprofundada. Mas a gente já volta nisso. O terceiro dado do vídeo também é alarmante. A metade mais pobre do Brasil responde só por 1% da riqueza nacional. Ou seja, se as desigualdades de renda já são altas aqui no Brasil, a desigualdade de patrimônio é ainda maior. Uma forma melhor de entender a diferença entre renda e patrimônio é assim. Renda diz respeito ao fluxo de dinheiro, aquilo que a pessoa ganha ao longo de um período de tempo. Estamos falando aqui de ganhos mensais, por exemplo. Esses ganhos podem vir de salário, de investimentos, de rendimentos, entre outras coisas. Já o patrimônio é o estoque de dinheiro que uma pessoa tem, ou seja, são os imóveis, bens de capital, investimentos, ações, o quanto de dinheiro uma pessoa tem no banco, etc. Em 2021, no Brasil, os 50% mais pobres detêm 0,4% da riqueza. Ou seja, não é só menos que 1%, é bem menos do que isso. Na vizinha Argentina, para ficar numa comparação mais próxima, os 50% mais pobres detêm 5,7% da riqueza nacional.
Vale ressaltar que na Argentina, que vem enfrentando crises econômicas há décadas, a desigualdade fica abaixo da média na América Latina, embora sejam elevadas segundo o estudo. Chegamos ao quarto dado do estudo. O 1% mais rico responde por quase metade da fortuna patrimonial brasileira. Essa concentração já chama atenção quando analisamos os 10% mais ricos do país. Eles respondem por 80% do patrimônio privado. Mas a concentração de capital é ainda maior na faixa dos ultra-ricos. Os 1% mais abastados respondem por quase metade da riqueza nacional. Nos Estados Unidos, por exemplo, o 1% mais rico responde por 35% da fortuna. Isso representa 13 pontos percentuais menos do que no Brasil. Mas agora que a gente conhece esses dados, como é que a gente pode reduzir a desigualdade no Brasil e no mundo todo? O relatório faz algumas sugestões. Uma delas seria a taxação progressiva dos milionários, ou seja, cobrar mais impostos de quem tem mais dinheiro e menos de quem tem menos. Esse aumento dos impostos, segundo os autores do estudo, poderia financiar investimentos em educação, saúde e transição ecológica. O texto defende, por exemplo, que os estados de bem-estar social na Europa do pós-guerra, no século XX, estava relacionado justamente a esse aumento de impostos. Lucas Chancel deu um exemplo que evidencia isso no Brasil, que é o imposto sobre dividendos, que é uma parte do lucro das empresas que é distribuída aos acionistas. O Brasil é um dos únicos países do mundo que não cobra imposto sobre isso. O economista defende que é preciso mudar isso e ir além. Poderia haver, por exemplo, um aumento da tributação das heranças, que no Brasil varia entre 2% e 8%, dependendo do estado. Na França, esse imposto pode chegar a 60%, e nos Estados Unidos alcança 40% em alguns casos. Outra ideia seria uma tributação progressiva sobre o estoque de capital, o que poderia incluir um imposto sobre fortunas. Lucas Chancel chamou a atenção para um outro fato curioso. O Bolsa Família, que ajudou a reduzir a desigualdade no Brasil, foi pago em parte justamente pelos mais pobres. Isso porque o programa não foi acompanhado de uma reforma fiscal que aumentasse a contribuição da elite econômica. E o mesmo acontece agora com o Auxílio Brasil. Isso fez com que o Brasil seja, abre aspas, um exemplo infeliz da adoção de um programa de redistribuição de renda sem modificar estruturalmente, ao mesmo tempo, quem vai pagar o imposto que financia a medida. Bem, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu comentário e se inscreve para seguir a gente por aqui. Continue acompanhando a BBC Brasil nas redes sociais, no YouTube e no nosso site bbcbrasil.com para ver mais vídeos como esse. Até a próxima, tchau!